Itou, um jovem policial novato, encontrou uma garotinha andando sozinha pela rua. Ele se aproximou dela, se agachou e perguntou se estava tudo bem e se ela havia se perdido. Enquanto conversava, os olhos da menina começaram a brilhar, e sua expressão mudou de preocupação para encanto, observando-o fixamente. Ela hesitou no início, mas logo criou coragem e disse que o amava. Com ainda mais firmeza, deixando o sentimento transbordar, declarou em voz alta que queria que ele fosse sua esposa. Itou congelou, sem saber se tinha ouvido direito. Pensou que ela estava apenas confundida e riu, dizendo que talvez pudesse considerar isso quando ela crescesse. O que ele não percebeu foi o olhar determinado da menina, Ayazaka, que o encarava com convicção. Aos 14 anos, Ayazaka voltou a se aproximar de Itou, alegando novamente que estava perdida. Com o mesmo olhar firme e uma calma impressionante, confessou mais uma vez que o amava. Itou ignorou, dizendo que já estava grandinha demais para usar essa desculpa e riu, acreditando que fosse só uma piada. Mas, conforme os anos passavam, Ayazaka nunca desistiu, continuava procurando por ele e declarando seu amor repetidas vezes. Aos 17, reapareceu para vê-lo. Não disse nada além de um simples "eu te amo", com o mesmo olhar apaixonado de sempre. Para Itou, aquilo era incômodo, e ao mesmo tempo impressionava vê-la crescer tão rápido. Depois de 10 anos de insistência, Ayazaka finalmente se tornou policial, assim como ele, e o encurralou dentro da delegacia. Com a mesma devoção de sempre, declarou seu amor mais uma vez e o lembrou da promessa. Queria que ele fosse sua esposa. Itou, suando frio, ficou em choque com várias coisas. Primeiro, o fato de ela ter realmente se tornado policial. Segundo, que agora trabalhavam juntos como parceiros. E, por último, que ela ainda insistia em dizer que ele devia ser a esposa. Itou Wataru, o centro do universo de Ayazaka, é um homem de 30 anos, alto, apaixonado por cachorros e que, mesmo sendo chefe de polícia, ainda cumpre rondas de bairro como se fosse apenas um oficial comum. Mas Itou carrega um problema do qual não consegue escapar. Tornou-se o alvo do afeto incondicional de sua subordinada, Ayazaka, que nunca desvia o olhar dele. Ela o persegue há uma década, e agora ele está preso ao lado dela. Ayazaka o observa radiante, pensando no quanto ama, emanando uma energia quase palpável. Já Itou, por sua vez, acha que ela se parece com um cachorro, com amor puro e inabalável. Um leve sorriso escapa em seu rosto diante desse pensamento. Ayazaka, por outro lado, é uma policial novata que acabou de se juntar ao corpo. Pratica kendo e é considerada uma beleza fria e séria, com um olhar penetrante que lembra o de um husky. Quando Itou se lembra da pequena Ayazaka, a vê como uma filhotinha perdida, adorável, que o seguia sempre que o encontrava. Mas agora, aos seus olhos, ela se tornou como um cão grande e afetuoso demais, que não tem noção do próprio tamanho nem da própria força, já que Ayazaka invade constantemente o espaço pessoal dele. Durante uma patrulha, Ayazaka percebe que Itou está sempre com uma expressão fechada, parecendo zangado o tempo todo. Porém, quando lida com crianças, seu rosto se suaviza, revelando um lado terno, quase de ursinho de pelúcia. Sem se conter, Ayazaka murmura que ele é adorável demais. Ao se despedir da criança, Itou escuta e entende errado, achando que ela falava do pequeno. Ele concorda, dizendo que sim, crianças são fofas. Ayazaka também concorda, mas logo corrige com sinceridade, estava falando dele. Mais uma vez, Itou fica completamente desconcertado. Enquanto preenchem relatórios na delegacia, Ayazaka não para de fitá-lo, olhos brilhando e bochechas ruborizadas. Incapaz de suportar, Itou interrompe a escrita e pergunta se ela ao menos estava prestando atenção. Saindo do transe, Ayazaka se desculpa, explicando que estava hipnotizada pelo quanto ele é fofo. Itou não sabe se deve suspirar ou simplesmente desistir. Quando era mais jovem, Ayazaka procurou Itou e lhe entregou um presente. Colocou em seu dedo um anel com uma pedra azul que combinava com seus olhos. Disse que havia feito na aula de arte, especialmente para ele. Itou, como sempre, ficou surpreso, elogiou o anel e comentou que caía perfeitamente em sua mão. Com os olhos fixos nele, Ayazaka afirmou sem rodeios que sabia tudo sobre ele. Com as bochechas coradas, pediu que um dia aceitasse o anel verdadeiro que ela lhe daria no futuro. 10 anos depois, Itou confessou a Ayazaka que ainda se lembrava daquele momento com clareza e carinho. Ayazaka corou ao descobrir que ele guardava tal lembrança. Itou acrescentou, também corado, que aquilo aconteceu quando ele ainda era novato, tornando o episódio ainda mais especial. Mesmo hoje, o anel continuava sendo uma relíquia preciosa para ele.
Ao perceber que Itou havia guardado o anel todos esses anos, Ayazaka reagiu impulsivamente, bateu a mão na parede, quebrando-a e prendendo Itou entre ela e a parede. Ele pensou que a tivesse irritado sem querer. Mas, em sua mente, Ayazaka gritava que o amava com todas as forças e que um dia lhe daria o anel verdadeiro, fazendo dele sua esposa. Nos tempos de escola, um colega de classe confessou seus sentimentos a Ayazaka. Porém, ela o encarou friamente, seus olhos mudando do azul vivo para um cinza opaco de indiferença, e disse que já havia um homem em sua vida com quem queria se casar. À medida que crescia, tornando-se mais alta e bela, rejeitou todos os rapazes que se aproximaram. Não importava o método ou quão elaborada fosse a declaração, ela sempre os recusava com a mesma expressão vazia, sem emoção alguma. Mas quando estava apaixonada, se transformava por completo. Seus olhos pareciam ópalos cheios de vida e cor. Suas bochechas se tingiam de rosa, realçando ainda mais o azul claro dos olhos. Sua linguagem corporal se tornava delicada, e sua aura irradiava felicidade. Foi esse lado que Itou teve a sorte de testemunhar. Sempre que ela o procurava, ou mesmo quando apenas o observava em silêncio, ele percebia o quanto sua presença brilhava, quase ofuscante. E cada vez que ela o encarava, uma única frase ecoava em sua mente: "Casa comigo." Durante um descanso com amigos, perguntaram a Itou sobre Ayazaka, já que todos sabiam da perseguição amorosa que durava anos. Esperavam que o álcool o fizesse abrir o coração. Entendendo a intenção, Itou explicou que, embora tivesse visto segui-lo por tanto tempo, nunca imaginou que ela iria tão longe a ponto de também virar policial. Ele conseguia imaginar cada passo de sua trajetória, incluindo as constantes declarações. E quando ela finalmente apareceu na delegacia como oficial, repetiu a pergunta: queria que ele fosse sua esposa. Comparando-a a um míssil teleguiado, confessou que se sentia como um rato encurralado. Os amigos incentivaram Itou a dar uma chance. Ele estava solteiro, e Ayazaka já tinha provado ser sincera. Então, por que não tentar? Itou respondeu que a situação era estranha. Ele a conhecia desde que ela estava no fundamental, enquanto ele já tinha 20 anos. Agora ela tinha 20 e ele 30, mas ainda assim lhe parecia desconfortável. Os amigos insistiram, perguntando seus verdadeiros sentimentos e se por acaso a odiava. Ele negou, elogiando-a, apesar de ingênua, admirava sua determinação e força de vontade. Concluiu dizendo que Ayazaka era encantadora. Com um olhar triste, admitiu que desejava que ela encontrasse um bom homem, alguém melhor do que um velho como ele. Ao erguer os olhos, viu seus amigos chorando. Pensou que fosse por acharem sua situação lamentável. Mas, na verdade, eles perceberam que Itou era exatamente o homem de quem Ayazaka precisava, talvez o único capaz de fazê-la feliz. Ayazaka entrou na sala do chefe com um relatório, mas se surpreendeu ao ver Itou dormindo sobre a mesa. De pé na porta, ainda segurando os papéis, não sabia o que fazer. Vendo-o tão profundamente adormecido, uma onda de ternura tomou conta dela. Chamou-o de Itou-chan, como fazia quando criança. Era assim que o conhecera. Mas agora era uma mulher de 20 anos e uma policial. Não deveria dizer algo tão infantil. Mesmo assim, deixou escapar, admitindo que queria chamá-lo assim pelo menos mais uma vez. Enquanto pensava nisso, Itou começou a despertar. Ainda sonolento, respondeu chamando-a também de Itou-chan, como fazia no passado. Ao recobrar a consciência e perceber onde estava e quem estava diante dele, Itou ligou os pontos e suou frio. Recordou o cumprimento diário que tinha com ela na infância e que havia acabado de repetir, apesar de agora ela ser adulta e sua subordinada. Pálido como um fantasma, apressou-se em se desculpar, explicando que foi um acidente. Ayazaka, por sua vez, estava vermelha como um tomate, tremendo e soltando vapor da cabeça, como uma chaleira prestes a apitar. Durante uma patrulha, o chefe cumprimentou algumas pessoas que, imediatamente, começaram a elogiá-lo efusivamente. Chamaram-no de bonito, como se brilhasse à luz do dia. Mas, de repente, todos se calaram. Sem entender o motivo, Itou os olhou confuso. O que ele não percebeu foi que Ayazaka estava logo atrás, encarando-os com tanta intensidade que fez todos se calarem no mesmo instante. Seu olhar era suficiente para afugentar qualquer um que tentasse se aproximar dele. Ainda na mesma ronda, Itou ouviu um grupo de jovens comentando sobre Ayazaka. Diziam o quanto ela era bonita, apesar da altura, e elogiavam o tamanho do busto, achando-a atraente. Um deles chegou a afirmar que pediria seu número. Cansado de ouvir tais comentários, Itou deu um passo à frente e bloqueou a visão deles com seu próprio corpo, tentando agir naturalmente. Mas era evidente o que fazia. Ayazaka, surpresa,
corou intensamente, pensando em como estavam próximos. Por uma circunstância digna de mangá, Ayazaka acabou caindo em cima do chefe Itou, com papéis flutuando ao redor como neve. Itou exibia apenas um leve rubor, mas sua expressão era de surpresa. Já Ayazaka, normalmente direta como um martelo, estava vermelha até as orelhas, encarando fixamente os olhos dele. Depois do que pareceu uma eternidade, Itou pronunciou suavemente o nome dela, tirando-a do transe. Assustada, ela pulou de cima dele e se desculpou, alegando que havia tropeçado sem querer. Confessou que não se levantou antes porque ficou hipnotizada pela beleza do rosto dele. Sempre gentil, Itou se culpou, dizendo que o acidente aconteceu por sua distração. Ainda vermelha, Ayazaka se desculpou mais uma vez e saiu apressada. Sozinho, Itou ficou pensativo. Recordou os olhos azul-vivos dela e como revelavam cada emoção. Com um suspiro contido, murmurou para si mesmo que encontros assim eram perigosos para seu coração. Quando ainda criança, Ayazaka entregou um presente de Dia dos Namorados para Itou, implorando que aceitasse. Ele ficou paralisado, pois tecnicamente não podia receber presentes em serviço. Nervoso, não queria recusar uma menina, mas sabia que precisava. Antes que falasse algo, Ayazaka o interrompeu, dizendo que já tinha pesquisado. Sabia que policiais não podiam aceitar presentes. Itou ficou surpreso com sua informação e sem palavras. Então, ela revelou o conteúdo, uma caixa cheia de cartas. Mais uma vez, Itou não soube o que responder. Mais tarde, Itou abriu a caixa e se impressionou com a quantidade de cartas. Folheando devagar, sentiu-se comovido com a sinceridade nelas. Isso lhe deu uma ideia. No mês seguinte, cumprimentou Ayazaka e lhe entregou uma carta como resposta a todas que havia recebido. Ayazaka, que sonhava com isso, ficou tão emocionada que seu amor unilateral por Itou só cresceu ainda mais. Durante uma patrulha, Itou ajudou uma senhora idosa com algumas caixas pesadas. Como sempre, mostrou força e bondade. O que ele não sabia é que Ayazaka observava escondida. Inspirada por sua força, começou a comprar leite com seu próprio dinheiro de bolso e beber tudo de uma vez, sonhando em ficar forte como ele. Ayazaka amava ajudar as pessoas, e beber leite constantemente a fazia crescer saudável e resistente. Sempre que estendia a mão a alguém, seu pensamento era inevitável, como Itou. Enquanto patrulhavam juntos, duas crianças correram até eles, empolgadas, dizendo que sabiam que eram policiais. Vendo a alegria delas, Itou fez um cumprimento militar. As crianças ficaram boquiabertas. Ayazaka não entendeu no início, mas ao ver os pequenos devolverem o gesto e Itou repetindo, percebeu o que deveria fazer. Determinada, executou um cumprimento perfeito, impressionando as crianças e enchendo Itou de orgulho. Desde o dia em que era apenas uma garotinha perdida até se tornar uma policial novata, Ayazaka nunca desviou seu olhar do objetivo. E esse objetivo era o homem que a ajudou anos atrás. O homem que ela via como meta, como presa. Para ela, ele era simplesmente maravilhoso. Enquanto o observava, com as bochechas coradas e nitidamente alterada, Itou só conseguia pensar. Há coisas que simplesmente nunca mudam, não é?